Silvia, o presidente mesmo hoje disse, ou sinalizou, num palanque ali, num evento junto com o MST, de que o PIB em 25 e 26 deve ser ou tende a ser semelhante ao de 2024. Isso é factível? A única coisa que eu posso dizer, se fosse factível, a inflação seria muito o dobro do que a gente está prevendo. Infelizmente, eu acho que não é bem factível, até porque, né, a gente está com uma política monetária muito apertada, e os efeitos da política monetária mais apertada eles vão ocorrer agora esse ano, tá? Ainda não pode ter tido um pouco mais de incerteza no final do ano passado, alguma piora dos investimentos, mas o efeito mesmo, né, os lags da política monetária que a gente diz, eles vão afetar muito mais todo esse aperto mais forte esse ano, né? Então, o PIB ele deve ser, a gente está com 1,7, tá, do PIB para esse ano, porque a gente tem um carregamento estatístico. O que é isso, né? Mesmo, né, com o PIB fraco no final do ano passado, se ficar tudo zero, né, ao longo desse ano já dá um 0,8, que é maior, tá, do que foi de 23 para 24. Então, aparentemente, pelo menos, né, positivo se tudo ficar zerado. A gente tem a agro, né, com certeza deve ser algo mais em torno de 1% o crescimento do primeiro TRI, e claro, também temos, né, o reajuste do salário mínimo, então o consumo não vai recuperar essa perda, né, pelo menos uma parte da perda do quarto TRI. No entanto, os efeitos da política monetária vão gerar algum PIB mais, né, talvez aí com algumas medidas o governo pode chegar a um PIB mais próximo de 2, enfim. Não consigo imaginar uma aceleração tão forte num contexto de política monetária tão apertada e já uma inflação elevada, né? Então, é nesse aspecto que uma inflação ela gera esse desconforto. Então, qualquer tentativa de acelerar demais, né, como a gente diz, essa economia vai gerar mais inflação e o governo não tem como combater, não tem recursos públicos suficientes para combater um cenário inflacionário. A gente não está falando só de inflação de curto prazo, a gente está falando também de expectativas inflacionárias, né? Como o governo tem essa preocupação em gerar mais crescimento econômico, isso é precificado o quê? Que as pessoas, né, o mercado acredita que a inflação vai ficar muito acima da meta nos horizontes mais longos, né? Então, distante até da decisão de política monetária de curto prazo. Então, a gente está num contexto muito mais difícil, bem mais desafiador, e o crédito, que foi muito importante no ano passado, que estimulou, ele vai, principalmente o setor privado, deve mostrar um crescimento bem mais modesto, mesmo o governo fazendo esse esforço, e o próprio, né, os gastos públicos vão crescer, mas de uma magnitude menor do que foi no ano passado. Eu acho muito difícil.